tema do mês é família e o relacionamento. Então a gente, desde o início do ano, estamos tratando sobre esse tema, essa questão do relacionamento. E cada mês a gente aborda o relacionamento diante de um aspecto. E maio, o mês da família. Então, o aspecto do relacionamento, agora nós trataremos de acordo com a questão do relacionamento familiar. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Deus não manda recado, Ele tem palavra. E a palavra de Deus que iremos meditar nessa manhã está em Mateus 12, de 46 a 50, que também é o mesmo texto, né? De Lucas 8, 19 a 21. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm a mesma visão. Os os relatos são bem parecidos. Que Lucas foi o primeiro, né? E aí depois os outros foram se inspirando. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia de privilégio, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, tanto alguns presentes aqui, ó Pai, neste templo, e tantos outros em casa ou em qualquer lugar que estejam assistindo pela internet, mas nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha completar a Tua palavra que foi lida agora, e que cada lição, cada aprendizado venha de Ti, para que possamos buscar o aperfeiçoamento cada vez mais, e andar nos caminhos que o Senhor tem, que são bons, perfeitos e agradáveis para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Mês da família, né? A gente sempre fala sobre comportamento, sobre educação, sobre como tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, como irmãos devem tratar os irmãos. Ou seja, a gente sempre fala sobre essas questões de educação, de relacionamento, de respeito, de amor. Só que o texto que a gente leu, ele aparentemente fala sobre Jesus rejeitando, renegando a sua família de sangue, a sua família carnal. E aí gera aqui um questionamento, né? Pode gerar uma dúvida aí. Mas se no mês da família a gente fala sobre acolhimento, sobre cuidar dos nossos, dos de casa, sobre como nós devemos lidar com a nossa família de sangue, por que o Abner pegou um texto que aparentemente é o oposto? É Jesus renegando a sua família de sangue e colocando em evidência a sua família espiritual. O fato é que o seguinte, Jesus ele tinha 4 irmãos, conforme está lá em Marcos 6, versículo 3. E os irmãos dele são Tiago, José, Judas e Simão. Ao contrário do que prega a cultura popular, algumas crenças de outras doutrinas religiosas, Maria teve sim outros filhos após Jesus. E lá nesse texto, né, de Marcos 6,3, cita o nome dos 4 irmãos e ainda algumas irmãs que não são mencionadas. Então vamos crer aí que Maria teve 4 meninos, além de Jesus, né, 5 meninos, e mais pelo menos umas 4 ou 5 meninas. Então Maria teve pelo menos uns 10 filhos.
É porque naquela época, irmãos, a mulher, né, poucas mulheres eram mencionadas. Então, uma cultura patriarcal cita o nome dos homens e só fala que tinha algumas mulheres. Porém, a sua família não acreditava nele. Além de Maria e José, né? E José também ele é pouco mencionado na Bíblia. Leva-se a crer que José era bem mais velho que Maria e ele faleceu cedo, assim, cedo na infância de Jesus, né? Pelo menos até quando Jesus tinha 12 anos, se fala de José, quando ele foi a Jerusalém e se perdeu da sua família. E aí, durante a viagem, José e Maria deram falta, ou seja, ali José ainda estava. Porém, quando Jesus atingiu a maioridade, os 30 anos, já não se menciona mais sobre José. Leva-se a crer que ele já havia falecido. Mas, tirando José e Maria, ou seja, seu pai e sua mãe, o restante da família não acreditava nele, não cria nele, achava que era invenção de moda, era um cara assim, muito estudioso, muito aplicado, muito religioso, porém não criam que ele era o Messias. E aí a perícope aqui, a passagem que nós lemos, ela nos destaca pelo menos 2 pontos. Em primeiro lugar, que a nossa obediência a Cristo nos faz, nós aqui, né, que não somos irmãos de sangue, pelo menos a maioria aqui, eu não sou irmão de sangue do Fabrício, nem da Paulinha. Fabrício e Paulinha são irmãos de sangue. Não sou irmão de sangue da Esther, não sou irmão de sangue do João, mas o irmão dele está aqui de sangue. Então, ou seja, a maioria que não é irmão de sangue, através da obediência a Cristo, nos transforma em uma família espiritual. E aí o pastor Manu até usa um termo interessante, que a partir do momento que Cristo derramou o seu sangue na cruz por nós, nós nos tornamos irmãos de sangue, mas espiritualmente, porque o nosso DNA não combina, não bate, não é o mesmo. E o segundo ponto é que no final aqui, né, ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, Jesus ele não tinha uma intenção de exaltar a figura de Maria em relação à divindade. Não que Jesus não respeitasse Maria, de forma alguma, ele respeitava muito. O relacionamento dele com Maria era algo muito especial. Porém, Jesus nunca quis fazer nepotismo, né, a palavra no contexto de hoje, com sua mãe e com seus irmãos. Então a gente pode tirar essas 2 conclusões, e geralmente esse texto, quando é pregado, quando é falado, quando é estudado, são levantados esses 2 pontos, que quem faz a vontade de Deus se torna irmão, por isso que nós falamos na igreja, os irmãos fulano, irmão ciclano, e que Jesus não tinha interesse em exaltar, em fazer nepotismo com sua família. Mas se a gente inverter esse ponto de vista, e se a gente colocar o ponto de vista do relacionamento da família em relação a Jesus, como é que o texto pode ser aplicado no mês da família? E é muito breve, irmãos. Hoje acho que eu vou bater meu recorde de velocidade de mensagem. Mas o primeiro ponto é que se a família de Jesus cresce nele, os discípulos seriam formados pelo menos à base por eles, pelos seus irmãos, pelos seus primos. Atos 1,14 fala o quê? Que a família de Jesus, e a gente pode ler, né? Atos 1,14. Vamos ler do 13. Fala assim, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A partir do momento que Jesus é morto na cruz e ressuscita, porque aqui em Atos 1, já teve um momento ali, Jesus já encontrou com os discípulos, já passou 40 dias se relacionando ali com algumas pessoas e com seus familiares também.
e ele já subiu aos céus, né? Ele já ascendeu. A partir daquele momento, os irmãos dele passaram a crer que ele realmente era o Messias. Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, e aí então os irmãos dele, realmente Jesus não era só um rabino, Jesus não era só um mestre, não era só um rabi, Jesus realmente é o Messias enviado de Deus. Então fala, nesse texto aqui de Atos 1,14, que a família se manteve reunida ali, juntamente com os irmãos, né? Maria e os seus irmãos. Tanto que o irmão de Jesus, Tiago, se torna pastor depois. Ou seja, quando há um relacionamento saudável com nossos irmãos e filhos, as amizades do mundo, elas vão se tornar o quê? Em segundo plano. Porque se a família de Jesus tivesse o acolhido, o aceito, entendido o seu propósito, entendido que realmente ele é Deus, entendido o seu ministério, entendido a sua divindade, Jesus não precisaria ter buscado fora. Ou até teria buscado, logicamente, o ministério de Jesus, ele não se prendeu ali, não ficou somente ali na Galileia, mas se expandiu. Mas o núcleo ali, a base teria se construído em sua família, com seus irmãos. Mas não, o que aconteceu? Quando Jesus foi batizado e depois foi levado para o deserto e ficou ali 40 dias e 40 noites na prova, e aí foi tentado, e saiu dali e já iniciou o seu ministério. E ele começou a caminhar e começou a encontrar pessoas e convidar para se tornar seus discípulos. E aí encontrou com Mateus, encontrou que era um cobrador de impostos, encontrou Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, e foi encontrando as pessoas e agregando. Por que não encontrou os irmãos dele? Por que logo de início ele falou, não, vamos fechar aqui primeiro os 4, eu e vocês 4 aqui, então os 5 primeiro, e aí depois a gente arruma mais 7, mais 8, né, que é Jesus, e mais 12. Por que não foi assim? Porque a família não acolheu, a família não deu a atenção que ele necessitava, a família não o recebeu, não entendeu o seu ministério, não entendeu o seu propósito, e perdeu com isso uma grande oportunidade. E aí, se a gente trouxer para as aplicações dos dias de hoje, quantas vezes nossos irmãos e nossos filhos não são acolhidos pela família e acabam indo para o mundo? Só que diferente de Jesus, na grande maioria das vezes, são acolhidos pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, porque a família não deu a atenção, não acolheu, não entendeu o pensamento daquele jovem. Jesus, sendo um jovem ali, que tinha todo um propósito na sua vida, a família não enxergou aquilo, os irmãos dele não enxergaram aquilo. E aí o que ele fez? Ele buscou lá fora. Só que nos dias de hoje, quando alguém vai buscar lá fora, não encontra pessoas dispostas a fazer a obra de Deus. Quando sai de casa e vai buscar lá fora, o resultado não é positivo. O resultado não é positivo na maioria das vezes. Mais uma vez, quando nós estabelecemos um relacionamento saudável dentro de casa, e aí que entra, o tema do mês, família e o relacionamento, pode até haver, e é totalmente comum e aceitável, haver relacionamentos de fora também. Porém, a base, o alicerce está na família.
Todo o resto vai ser construído sobre aqueles valores, sobre aquela cultura familiar, sobre aquele direcionamento que Deus deu para a família. Em segundo lugar, nós não podemos perder as oportunidades de nos relacionar com a nossa família. E Jesus mostra isso aqui. É interessante, né, quando a gente está acostumado a ler um texto e entender sobre um aspecto, mas quando Deus abre a nossa mente para a gente entender um outro aspecto daquele texto que até então eu não tinha compreendido. Jesus está mostrando aqui que nós não podemos perder a oportunidade de nos relacionar com nossa família, com nossos irmãos. Porque se ele viveu pouco tempo aqui na terra, foram 33 anos, né, de acordo com o relato bíblico. Seus irmãos eram mais novos, não se sabe a idade deles, mas digamos que tem a diferença aí de 2, 3 anos, 4, 5, né, que eram 4 irmãos. Digamos que tenha sido um por ano. Então, um tinha 32, o outro 31, o outro 30, o outro 29. Os irmãos dele perderam uma grande oportunidade de serem discipulados por ele. Aqueles jovens perderam uma grande oportunidade de serem ensinados pelo maior mestre de todos os tempos, que por sinal era irmão deles. E eu tenho um exemplo, irmãos, dentro de casa. Durante algum tempo, meu irmão a vida toda foi meu melhor amigo. A gente fazia tudo junto, a gente brincava junto, jogava bola junto, soltava pipa junto, bolinha de gude junto, brincava em casa junto, via televisão, tudo a gente fazia junto. Porém, chegou um tempo que a gente cresceu, e aí eu tomei um direcionamento na minha vida, e ele tomou um direcionamento da vida dele. Aí eu já foquei em questão de trabalho e casamento, e faculdade, filhos, e ele focou também, trabalhava muito e estudava muito, e o foco dele foi outro. E a gente meio que foi se distanciando, apesar daquela união, daquela amizade, a gente foi se distanciando. E ficamos mais ou menos uns 10 anos assim. Ele saiu de casa, foi morar sozinho e se mudou para outra cidade. Irmãos, eu visitei nesses 10 anos o meu irmão uma vez. Uma única vez eu peguei o carro com a minha família e falei, vamos visitar o tio Diego, e fui lá até a casa dele. Foi em outubro do ano passado. Ou seja, ele morou em 2, 3 cidades antes disso, e eu não fui nenhuma vez visitá-lo. Eu negligenciei o relacionamento com o meu irmão. Na verdade, uma vez eu estava indo para a Bahia, e ele morava em São Mateus, e eu falei, irmão, vou dormir na sua casa. Mas eu não fui até ele visitar, eu passei e aproveitei e dormi na casa dele. Uma vez em 10 anos. Enquanto isso, ele tem amigos que estão lá na casa dele quase todo fim de semana, e que moram aqui também, e ele mora lá perto de Minas já. Ele mora no interior do interior do interior, e os caras estão lá. Pelo menos uma vez por mês estão lá. E eu fui uma vez. Quantos e quantas oportunidades eu perdi de me relacionar com meu irmão, de estreitar aquela amizade tão forte que a gente tinha quando era criança. Que provavelmente os irmãos de Jesus, quando eram crianças, faziam tudo junto também. Brincavam junto, eram quase todo mundo da mesma idade. Brincava junto, estudava junto, fazia tudo junto. Mas a partir do momento aconteceu algo, a vida direcionou cada um para um lado e separaram-se. E apesar do bom relacionamento, da harmonia, né? A gente nunca brigou, a gente nunca teve nada disso. Mas houve esse afastamento que, de um tempo para cá, a gente tem, né, eu reconheci que fui o errado, que eu negligenciei.
não por maldade, não por nada. Porque é a correria da vida, né? A correria, a gente acaba vacilando. Mas, de um tempo para cá, eu tenho me policiado a buscar mais esse relacionamento com meu irmão e com minha irmã também. Minha irmã menos, porque ela viveu mais tempo aqui junto e tal, só agora que ela saiu da cidade. Um outro exemplo já diferente era o meu tio e o meu pai. O meu tio tem 11 anos de diferença para o meu pai. Meu tio mais velho, meu pai era o caçula. E eles a vida toda foram os melhores amigos. E eu cresci vendo isso. A vida toda eles foram os melhores amigos. E mesmo cada um tendo o seu trabalho, suas famílias, suas amizades fora, mas os melhores amigos eram eles. E todo fim de semana estavam juntos. E agora, de uns anos para cá, o hobby deles era ir à feira. Todo domingo meu tio passava aqui, que meu tio mora ali na praia, aí passava aqui, buzinava, pegava o meu pai e eles iam à feira do Aribiri. Todo domingo, religiosamente. E meu pai faleceu há um mês, e agora o meu tio perdeu o amigo dele. E o meu tio, acho que depois da minha mãe, o meu tio é o que está mais abalado com a perda do meu pai. Porque eles mantiveram, durante 58 anos, que foi o tempo que meu pai viveu aqui na Terra, um relacionamento saudável. Eles aprenderam um com o outro. Eles erraram um com o outro. Fizeram as besteiras dele de jovens. Mas cresceram e edificaram. Cada um no seu mundo, mas um com o outro o relacionamento se manteve firme. Um ajudou o outro financeiramente, uma hora meu pai ajudou o meu tio, outra hora meu tio ajudou o meu pai. E houve o relacionamento. Eles não perderam a oportunidade, porque imagina se eles tivessem tido esse afastamento, e agora meu pai faleceu, como estaria o meu tio? Arrependido de não ter se relacionado com meu pai. Ou, se caso meu tio tivesse falecido, meu pai ficasse vivo, meu pai teria se arrependido de não ter se relacionado com meu tio. Mas eles não têm. Hoje meu tio pode, com muito orgulho, muito carinho, lembrar do tempo inteiro que eles estiveram juntos e grudados. Jesus viveu pouco tempo aqui na terra, foram 33 anos. E os seus irmãos perderam uma grande oportunidade de serem discipulados por Ele. E no nosso relacionamento entre família, no geral, cabe aqui uma reflexão: como está sendo o relacionamento entre pais e filhos? Será que eu dou a atenção que o meu filho precisa? Ou amanhã ele vai falar bem assim: não, minha família são meus amigos da faculdade. Como Jesus falou aqui, minha família são os discípulos. Só que, repito, o exemplo de Jesus é um exemplo positivo. Mas no que concerne aos dias de hoje, quando há esse afastamento, quando há essa falta de relacionamento, os resultados são desastrosos. Será que daqui a não sei quantos anos, que for a hora de eu ser levado para os céus também, o meu irmão vai lembrar com saudade, com gratidão: poxa, olha, eu tive um período ali de uns 10 anos só que meu irmão, a gente morava longe, não se relacionava com muita frequência, mas depois, mesmo morando longe, a gente reatou essa união mais próxima, e o resto da vida foi tudo muito maravilhoso. Será que vai ser assim? Como será que vai ser seus filhos, seus irmãos? Como tem sido, igreja, o relacionamento da sua família?
O relacionamento, ele é a principal marca de uma família saudável. Eu não estou dizendo tá todo dia, todo domingo, toda semana junto, não, porque muitas vezes isso nem é saudável. O que eu quero dizer é o relacionamento mesmo. É a pessoa saber que pode contar, é a pessoa aprender com o outro, é ter um relacionamento harmonioso, amoroso, que gere frutos positivos, que gere bênçãos para toda a família. É a principal marca, é o diálogo, é a harmonia, é a paz entre os contatos, é o relacionamento familiar, é a marca de uma família saudável, que nós possamos buscar, aprimorar, aperfeiçoar o nosso relacionamento com os nossos familiares, e caso haja algo de errado, que a gente corrija o quanto antes, porque não se sabe o dia de amanhã. Irmãos, no sábado, dia 28 de março, agora, a gente pediu uma pizza, e foi comer lá na casa dos meus pais, e estava tudo de boa, e eu não sabia que aquela conversa ali, quando eu falei, tchau pai, boa noite, fica mais um pouco, não pai, eu tenho que ir lá, estou cansado, eu não sabia que seria a última frase que eu trocaria com ele, e ele ainda falou assim, poxa, eu queria pagar a pizza, você não deixou, eu falei, não, pode deixar, na próxima você paga, e não teremos a próxima. Não deixemos escapar essas oportunidades, irmãos. O relacionamento familiar, ele precisa ser uma marca de saúde, de fé, inclusive. Porque se Jesus falou que aquele que faz a vontade do Pai são sua mãe, seus irmãos e irmãs, que nós possamos, como família carnal, ser realmente irmãos e irmãs, e pais, e mães, e filhos de nossos familiares.